Deixa eu ver se vai aparecer aí. Ela apareceu aqui. Ah, apareceu, tá certinho. Apareceu? Deixa eu só entrar no telefone. Cheia, viu? Peraí. Apareceu certinho aí? Apareceu certinho. Não, beleza. Pode já iniciar, qualquer coisa estou aqui à disposição, viu? Muito obrigada. Oi, obrigada a você, Larissa. Então, boa tarde a todos. Eu vi aqui, então, que eu já tenho um amigo conhecido aqui, né, que é o Estênio, mas muito prazer, tá? Conhecer vocês aqui online. Em breve a gente, né, se conhece pessoalmente. Então, meu nome é Amanda, eu sou enfermeira da base de Pará de Minas. Estou lá em Pará de Minas desde quando, né, se iniciou a USA, que foi 2020 para 2021. Tenho a experiência, né, de 10 anos no Hospital Sofia Feldman, lá em Belo Horizonte, então por isso eu gosto muito, né, de dar essa aula de pediatria, neonatologia, e conforme eu for falando aqui, vocês podem, né, se tiver alguma dúvida, pode interromper, eu não importa, se quiser deixar para o final também, fica a critério de vocês, tá? Então eu gosto de iniciar sempre com alguns conceitos básicos, porque às vezes chega ocorrência, né? Ou às vezes algum profissional vai conversar com a gente e usam alguns termos, né? Alguns termos técnicos que nem sempre quem é da área em específico vai entender muito bem. Então, eu gosto de iniciar com esses conceitos. E vocês vão ver que em cada parte tem a importância de cada membro da equipe, né? Tanto do condutor, quanto do médico, quanto do enfermeiro. É claro que eu puxo um pouquinho mais aqui para a enfermagem, mas não que isso exclua qualquer profissional, né? A gente é uma equipe, a gente trabalha com a equipe, a gente precisa um do outro, e vocês vão ver que todos são importantes nos nossos atendimentos, tá bom? Então, eu começo falando aqui da questão da classificação da idade gestacional, né, que foi o que eu falei com vocês, porque às vezes o pessoal chega e fala, tá com 37 semanas, né, não, mas 37 semanas são quantos meses, né, essa gestante tá em qual fase ali da gravidez, né, é prematura ou não é? Então, por isso que eu gosto de falar sobre esse conceito, tá? Então, a gente tem o pós-termo, que é de 42 semanas ou mais, tá? Então, a gente tem aí o ideal das 40 semanas, mas pode acontecer da gente passar dessas semanas, né? Não esquecendo que, passando dessas 40 semanas, às vezes o risco, tanto para o bebê quanto para a mãe, vai ser maior, tá? Ele é a termo, se for de 37 a 41 semanas, prematuro leve de 34 a 36, o moderado de 30 a 33, extremo de 26 a 29 e o muito extremo de 23 a 25 semanas. Então, a gente tem referências bibliográficas, né, que abaixo de 22 semanas seria considerado aborto. Mas o próprio Sandro, né, que estava dando aula para vocês aí anteriormente, ele já chegou a fazer o transporte aeromédico, né, aí do aeroespacial, de um bebê de 21 semanas, se eu não me engano, tá? Então, isso vai muito da responsividade que esse bebê está dando para a gente, da conduta médica, tá? De toda uma avaliação aí para investir realmente nesse bebê, tá bom? A questão das semanas com os meses, então, aí da primeira semana até a 12ª, né, é o primeiro trimestre dessa grávida. 13º a 26º, a 30ª semana é o segundo trimestre, e de 27 a 40 semanas ou mais, né, vai ser o terceiro trimestre dessa gestante que a gente sabe, né, que tem aí a importância de cada trimestre. E quais que são os fatores, né, dessa mãe para levar com que ela tenha um parto prematuro? Então, se ela tem ausência de pré-natal, vocês vão perceber que às vezes a gente chega nas ocorrências e a gestante está lá no segundo trimestre e não tem nenhum pré-natal, né, não tem nenhum exame, não tem nada, ou às vezes acabou, entre aspas, ali de descobrir que estava grávida e tudo, então a gente pega todo o tipo de ocorrência, tá? Cesariana sem indicação médica anteriormente, né? Consumo de cigarro, álcool e drogas, pressão alta, estresse, gestação de gêmeos ou múltiplos,
tá? Então, às vezes, a gente pega ali uma gesta 5, né, com 27, 28 anos de idade, uma gesta 5, então a gente já sabe que rapidinho já vai nascer esse bebê e o risco aumentado de ser parto prematuro. Problemas de colo uterino, diabetes, obesidade ou baixo peso, distúrbios de coagulação, história já pregressa de parto prematuro e a gravidez abaixo dos 17 ou acima dos 35 anos de idade. Então, a gente sabe que tem muitas mulheres hoje, né, que cada vez mais têm filhos mais tarde, que tem todo um aparato, mas mesmo assim, acima de 35 anos ainda tem esse risco de parto prematuro, tá? E aí aqui a gente fala de cuidados imediatos ao RN, por quê? Provavelmente vocês já viram várias fotinhos nossos aí de nascimento dos bebês, né, dentro da ambulância, ou nasce em casa com a gente, né, o bebê nasce em casa, ou a gente acabou de chegar, ele acabou de nascer, então a gente precisa de prestar os primeiros cuidados para esses bebês, tá? Então a gente tem o kit parto dentro da ambulância, e vocês vão poder ver isso lá, que a gente tem a mochilinha laranja, que é a mochila de pediatria, então o kit parto ele fica dentro dessa ambulância com tudo que a gente precisa lá, tá? E aí, eu gosto de falar aqui também da escala de Apgar, né? Então, para quem não conhece, o que é essa escala de Apgar? É uma nota que a gente dá para esse bebê. Então, na nossa ficha de atendimento, não tem um campo específico para se colocar o Apgar. Mas a partir do momento que a gente vai fazendo e vocês, né, quiserem colocar essa nota, e de acordo com o médico ali também, né, pode se relatar. Mas é uma coisa que a gente já faz naturalmente, sem necessariamente precisar de olhar essa escala de Apgar, que é o quê? A gente vai avaliar a cor desse bebê, a respiração, frequência cardíaca, os reflexos e o tônus muscular, né? Então, se a gente sabe que aquele bebê está cianótico, já não está legal, né? Já está com a respiração irregular, também não está legal. Então, isso aí a gente vai dando as notas, é como se fosse uma escala de coma de Glasgow, né? Que a gente vai dando as notas ou retirando as notas ali para esse bebê, tá? Então, a nota máxima, ela é 10. Então, se ela for menor ou igual a 4, a gente vai começar as manobras de reanimação, né? A RCP. De 4 a 6 é uma asfixia moderada e maior ou igual a 7 é uma vitalidade normal, tá? Então, normalmente, essa nota é avaliada no primeiro e no quinto, às vezes tem local que faz no 10 minutos de vida desse bebê também, tá bom? Mas essa escala, assim, igual eu falei, a gente já automaticamente já faz ela, né, já faz essa avaliação geral do bebê, tá? Então, o que a gente vai poder oferecer de cuidados imediatos para esse bebê? Aquecer sob fonte de calor radiante. Então, qual que é a nossa fonte de calor radiante? É a incubadora, tá? Que eu vou falar dela um pouquinho mais para frente. Posicionar esse RN corretamente, com a cabeça em leve extensão, então sempre ali na posição dorsal. Aspirar vias aéreas superiores, tá? Então, primeiro a boca e depois o nariz, também se necessário, tá? Então, às vezes não vai ser necessário, mas se vê que tá muito secretivo e tudo, a gente vai aspirar, né, com aquela perinha, que a gente chama de perinha, que tem na nossa ambulância também. Vamos secar o RN e remover campos úmidos. Por quê? A gente precisa de evitar a hipotermia nesses bebês, que é uma outra situação aqui que eu vou falar para vocês também. Sempre tá estimulando, para ver se esse bebê não possa estar ficando mais quietinho e tá rebaixando, tá? Sempre reposicionar a cabeça caso fique muito de lado ou fique muito fletido, que eles tendem a ficar muito com o pescoço fletido. Avaliar a respiração e frequência cardíaca, né? E sempre tá ali fazendo o exame físico e reavaliando esse bebê. E aí, o que acontece? Como pode ser que esse bebê nasça com a gente ali dentro da ambulância ou dentro de casa, a gente precisa de ter esse cuidado especial. O que acontece? Às vezes ele vai estar ali fazendo uma apneia, vai estar com uma respiração irregular, né? Uma frequência abaixo de 100. Então, por que da frequência abaixo de 100? A gente sabe que os bebês têm uma frequência cardíaca mais elevada, né? Então, aí de 120 a 140, dependendo se for prematuro extremo, até 160. Então, abaixo de 100 batimentos, para o bebê já é considerado uma bradicardia, tá?
E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a VPP, que é a ventilação com pressão positiva, lá na BVM, né, no AMBU. Então, a gente vai pegar e vai fazer essa pressão positiva, vamos ambusar esse bebê ali nos primeiros 60 segundos de vida. Porque, às vezes, ele só, por ter tido essa transição, né, respiratória do mundo dele ali, né, intraútero para o extraútero, ele faz essa apneia, e aí nesse primeiro minuto que a gente faz essa ventilação com pressão positiva, ele é chamado de minuto de ouro, né, que às vezes ele está precisando só daquela leve oxigenação para poder deixar ali, né, o padrão respiratório regular de novo, tá? E aí, como eu falei com vocês, que eu ia falar sobre a hipotermia, então o que acontece? A hipotermia neonatal, ela está associada ao aumento da mortalidade até 64% nos pacientes admitidos na UTI. Então, sendo que para cada 1 grau na queda da temperatura desse bebê, aumenta 28% da mortalidade, né? Então, a hipotermia, ela é muito grave. Eu falo que assim, é um grave geral, mas principalmente nos bebês, a gente tem que ter um cuidado mais especial ainda, tá? Porque se causa hipotermia, ele vai aumentar o consumo de oxigênio, né, contribuindo para os distúrbios metabólicos, se caso esse bebê entrar numa parada cardiorrespiratória, os esforços que, né, nós vamos ter que fazer mais esforços nessa RCP devido à dificuldade dessa temperatura estar mais baixa, tá? E principalmente nos prematuros, então fica tudo mais difícil. Tem também a chance do aumento da hemorragia intraventricular, o desconforto respiratório, enterocolite necrosante e hemorragias. Então, o que acontece? A classificação Amanda, Oi, pode falar isso aí. eu fiquei com uma dúvida em relação à ventilação do RN com a apneia, nos 60 segundos. Qual que é essa ventilação? É com oxigênio? Assim como a gente faz no adulto, até 15 litros, no BVM? Aí o que acontece? Eu ia até falar isso mais para frente, mas não tem problema, tá? Pode me interromper. Quando a gente vai ambusar, né, e principalmente que é aqui em apneia, então a gente sempre vai estar com o oxigênio ligado, não porque se for a 21%, não teria porque a gente está ambusando ali nesse momento. Então, na questão dos bebês, a gente sempre vai começar com uma oxigenação mais baixa, tá? Então, ali em torno de 5 litros, às vezes até menos, às vezes 3, 2, dependendo se for o prematuro. Então, a gente vai aumentando gradualmente conforme a resposta desse bebê. Porque no adulto, a gente sempre já, principalmente, por exemplo, trauma, né? Se for trauma, a gente vai colocar 15 litros ali logo de cara. Então, no bebê, justamente por ser pequeno, né? Por, às vezes, causar um barotrauma, então a gente sempre vai começar com uma oxigenação mais baixa e vamos tateando para poder chegar no que foi ideal para ele ali, tá? Entendi, obrigado. Nada. Então, voltando aqui, a classificação da hipotermia, ela vai ser leve, né, de 36 a 36,4, moderada de 32 a 35,9 e grave abaixo de 32 graus. E aí a gente tem uma exceção, né, que a gente usava bastante lá no Sofia, não sei se todos vocês conhecem, que é o protocolo de hipotermia, né? Então, as crianças que nasciam e principalmente hipóxia, independente da idade gestacional, tá? Se era termo, se era pré-termo, se era prematuro, a gente fazia esse protocolo de hipotermia, que é o quê? Deixar esse bebê entre 33 a 34 graus por 72 horas, tá? E aí, após essas 72 horas, a gente ia aumentando gradativamente a temperatura para fazer o quê? Proteger o sistema neurológico. Eu não sei, né, se alguns aqui vão lembrar, mas há muitos anos atrás, o filho do Leonardo, cantor, ele sofreu um acidente muito grave e fizeram, né, o protocolo de hipotermia dele, e ele saiu sem sequela nenhuma. E a maioria dos feedbacks que nós tivemos desses bebês que foram colocados em protocolo de hipotermia foi com sucesso, né? Então conseguiu proteger essa parte neurológica e sempre funcionou muito bem lá.
Então, a gente tem essa exceção da hipotermia, tá? E aí, a questão do controle da temperatura, então, como que a gente faz, né? Então, lá na ambulância, a gente não tem esse plásticozinho aí, que eu ia até conversar com o pessoal depois para ver se a gente consegue, porque esse plástico é aquele papel filme comum que a gente tem em casa, né, que a gente enrola alimentos para poder guardar na geladeira, é esse plástico comum mesmo. Então, principalmente quando eram abaixo de 34 semanas, o pessoal avisava a gente que já ia nascer, a gente já descia e já deixava todo o material pronto para levar o bebê aquecido, né, para a UTI. Então, a gente, né, enrolava esse plásticozinho e levava. Mas a mãe sempre tem um cobertor, tem uma mantinha, né? Então, a gente enrola ele e coloca a touca, tá? A touca a gente tem lá na ambulância. Então, qual que é a importância da touca? Colocar ali para aquecer, porque na cabeça é por onde o bebê perde a temperatura mais rapidamente. Então, a gente sempre tem que deixar bem quentinho, né? Se às vezes a mãe tem uma touquinha também, a gente coloca duas, não tem problema. O mais aquecido que a gente puder deixar esse bebê é melhor para ele, tá? No último curso que a gente teve, não sei se acho que foi no curso uma pessoa que me perguntou sobre o vernix, né? Que muita gente tem essa dúvida, que tem locais que às vezes retiram vernix, que é como se fosse, eu falo como se fosse hipoglose, né? Parece que passou um monte de hipoglose assim no bebê. Que tem um local que tira logo de imediato, já vai dar banho no bebê, e tem locais que não. Né? Então, só para conhecimento, para às vezes, né, alguém que não saiba, então a gente, lá no Sofia, a gente fazia isso, somente 24 horas depois a gente retirava o vernix, porque ele é uma proteção da pele, tá? É uma camada protetora mesmo, então por isso que tem locais que às vezes demora a retirar esse vernix aí. E às vezes quando a gente vai colocar esse plásticozinho também, ele fica escorregando. Aqui sobre o clampeamento do cordão. Então na ambulância também a gente tem as pulseirinhas de identificação e os clamps, tá? Lá a gente tem 2 clamps. Então pode ser clampado com um só, pode ser clampado com 2, não vai alterar a questão de 1 ou 2 clamps, não. Mas o clampeamento do cordão, então, o que é importante é isso aqui, ó. De 1 a 3 minutos eu vou clampear esse cordão se for um RN termo. Se ele for prematuro, de 30 a 60 segundos. E se ele for grave, esse clampeamento é imediato. Então, por que isso? A gente sabe que, né, toda a oxigenação, toda a nutrição, tudo vai ali para o bebê pelo cordão umbilical. Então, se a gente deixa um pouquinho, né, igual é termo ali, a gente deixa de 1 a 3 minutos para que ele, né, mantenha essa nutrição e essa oxigenação, um tempo ideal para ele ser clampado. O RN prematuro, por que a gente deixa um pouquinho menos? Porque já foi comprovado que se deixar muito tempo sem clampar o cordão no prematuro, tem uma incidência maior de chance de icterícia, tá? E no RN grave, a gente vai clampar de imediato, porque provavelmente vai ter que já iniciar RCP nele, então a gente já clampa e já parte para as manobras de RCP, tá bom? Então, identificar o RN com pulseira e o clamp umbilical com o nome da mãe, hora, data e sexo. Então, sempre o nome da mãe, mesmo que a mãe já tenha escolhido o nome do bebê, tá? Então, por exemplo, o meu, né, vai ser RN de Amanda e não Gabriel. Então, a gente sempre vai colocar RN de fulano, não vamos colocar o nome do bebê, tá bom? Porque ele não é registrado ainda, então a gente sempre vai colocar no nome da mãe. Se esse bebê tiver com padrão respiratório ok, a gente avaliou, tá tudo certinho, vamos promover o aleitamento mais precoce possível e evoluir tudo lá na nossa ficha de atendimento. Aqui a gente entra nos cuidados com a pele, porque é questão de dúvidas que a gente sempre tem, é questão de, às vezes, a gente transportar, né, um recém-nascido e a gente chegar no local e o recém-nascido, às vezes, está todo sujo, né, que já aconteceu isso comigo. Então, o jeito correto, né, da gente limpar a pele desse bebê. Então, vai ser limpa sempre com cuidado, tá? Com algodão, água, evitando traumatizar, pois é muito fino e delicado.
principalmente o dos prematuros extremos, que é aquela pele, né, bem pegajosa, bem gelatinosa, então é extremamente sensível. E o cuidado do coto umbilical deve ser realizado com gaze ou cotonete, embebida em álcool, clororhexidina alcoólica a 0,5%, a própria água ou soro fisiológico, né, 9%. Então, o que acontece? Sobre o álcool na limpeza do coto umbilical, a gente tem diversas referências, tá? Porque sempre, até então, tinha sido o álcool. Porém, aconteceram casos de queimadura, né, por conta dessa limpeza. Então, assim, né, pelo que me passaram ultimamente, que eu cheguei a trabalhar no PSF, mas já tem mais tempo, então, principalmente no PSF e tudo, a orientação que estavam dando é somente ou com o soro ou com a água, por conta desse risco, né, de queimadura da pele. Mas tem alguns locais e algumas referências que também citam ainda a questão do álcool, tá? E aí, o que a gente tem que observar, né, principalmente nesse coto umbilical, é se ele apresenta odor, hiperemia e secreção. Porque o que eu já cheguei a pegar muito é questão de onfalite, então é quando coloca um fumo, coloca moeda, coloca azeite, coloca tudo quanto há nesse umbigo para poder curar o umbigo, né? E acaba dando uma infecção, e já vi questão até de óbito por causa de onfalite. Então a gente tem que observar e ter muito cuidado quanto a isso. Igual eu falo, a gente respeita todo tipo de cultura, mas a partir do momento que a gente sabe o que é bom e o que é o correto, a gente tem que orientar, né, as pessoas a fazerem o correto. A questão da queda do coto umbilical é entre o 5º e o 15º dia, mas não é especificamente, tá? Pode ser que caia antes, pode ser que caia depois, não é isso que vai causar qualquer alteração no bebê, e sim observar esses sintomas que eu falei para vocês, tá? Aqui em questão das fixações, dos tubos e das sondas, tá? Então, a questão da fixação não tem muita diferença para o adulto, né? Então, o que a gente orienta? É a questão mais do cuidado mesmo de, quando a gente for colocar a fixação e for colocar o esparadrapo, sempre colocar o micropore por baixo, tá? Para evitar, né, traumatizar essa pele ali que está mais fina. Mas a questão do corte, né, das fixações, elas se mantêm as mesmas, tá? Às vezes, né, na UTI, a fisioterapeuta ou a gente mesmo ia fixar o tubo e fixava com um barbante mais fininho, ou às vezes até com fio dental, passava no tubo para poder ficar mais firme, e depois vinha com o micropore e com o esparadrapo. Então, é só a questão do cuidado com a pele mesmo. Aqui a gente tem 2 acessos, né? Então, aqui na esquerda a gente tem o acesso periférico e à direita o acesso central, que é o PIC. Então, ele é um acesso de inserção periférica, mas ele é um acesso central. Então, o enfermeiro que ele é habilitado, né, que ele fez o curso, ele pode passar um acesso central, tá? Então, no Sofia a gente, né, passava muito, a gente tinha essa autonomia, assim, né, bastante legal de lá, então a gente funcionava bastante acesso central. Então, aqui vocês veem que tem o curativo transparente, né, não é o que a gente tem disponível ainda, mas o interessante dele é porque a gente consegue visualizar aí o sítio de inserção, para ver se não tem nenhuma sujidade ou algum sinal de infecção, tá? Mas como para nós, que é ali no APH, que é tudo corrido, então a gente vai ver que às vezes a gente vai colocar que monte de esparadrapo, funcionou o acesso em funil, tá ótimo, né? Tá verificando que não tá extravasando nem tudo, é o que tá valendo. Mas se a gente tiver, dá para fazer tranquilo ali, vamos fazer um curativo bonitinho, identificar e tá tudo certo. E aqui, ó, a gente tem o cateterismo umbilical, tá? Então, às vezes a gente vai ali transportar um RN, e principalmente se ele tiver até o 5º, 6º dia de vida, pode ser que ele vai estar já ainda, aliás, com o catéter umbilical, porque ele é a primeira escolha, quando disponível, ele é a primeira escolha de acesso, tá? Porque é um acesso fácil de se passar,
infunde medicação, assim, né, infunde todas as medicações, é um acesso muito, muito pérvio, para perder é muito difícil, só se ele estiver mal posicionado, e também é a mesma questão do epicutâneo. O enfermeiro habilitado também pode passar o cateterismo umbilical, tá? Então, vocês veem aí, né, que a gente tem um corte transversal aqui, as duas artérias umbilicais, a veia umbilical, né, que é onde a gente vai passar o catéter, e ele fica, né, o posicionamento dele é no nível do diafragma. Então, a gente tem que fazer raio-x, tá? Não é igual a adulto, que às vezes você passa o acesso e retornou sangue, fica por isso mesmo. Tudo na pediatria, a gente tem que fazer o raio-x para poder verificar o posicionamento. E pode acontecer também o quê? Às vezes a gente transportar essa criança, não tá com uma fixação bacana nesse cateterismo umbilical e a gente tem que refazer essa fixação, tá? Então, eu gravei um vídeo, que eu vou passar aqui para vocês, que eu ensino como que a gente faz essa fixação de cateterismo umbilical, que é muito tranquilo, tá? Eu acho que toda vez que eu tentei passar, não estava saindo o som. Se não sai o som, vocês me avisam que eu falo. Pessoal, vamos lá então. Vou pegar um boneco aqui, tá? Isso aqui, né, é o e aí eu vou mostrar para vocês como fazer a fixação desse umbilical, tá? Então, eu vou pegar duas partes de um esparadrapo, tá? O meu aqui, no caso, é marrom. Eu venho e vou para poder colar ele, porém, as partes finais aqui, ó, eu não colo ele todo. Eu deixo para eu fazer como se fosse uma ponte. Aí, coloco aqui na barriguinha. Deixo as outras duas partes novamente, colo, e faço aqui como se fosse uma ponte, ó. Tá? Com um pedaço maior, eu vou passar atrás do catéter, abaixo as minhas duas pontes, e começo a pegar esse esparadrapo maior e dou a volta nessas duas pontes e no catéter. Pego aqui direitinho. Tá? Então, fica bem fixado, né? Além desse umbilical, tá suturado também, para ele poder ficar mais fixo. E lembrando que todo procedimento que a gente for fazer, né, no RN, a gente vai colocar ou o micropóreo ou aquele curativo transparente que já foi demonstrado antes do esparadrapo, para poder não lesionar a pele, ok? Deu para escutar direitinho aí, pessoal? Deu sim, Amanda. Ah, não, beleza, então. Então, esse curativo, né, igual eu falei com vocês, às vezes a gente vai precisar de trocar esse curativo aí, então é uma forma bem bacana da gente poder fazer, e antes da gente fazer essa fixação, ele também é suturado, tá? Não fica preso somente nesse curativo, né, nessa fixação aí, não. É suturado também o cateterismo umbilical, tá? E aqui a gente fala de cuidados com a pele, fixação de acesso intraósseo, né, que é o acesso que a gente tem disponível na ambulância, tá? Então, esse tipo de acesso, ele é preconizado no atendimento das emergências pediátricas, então, principalmente em caso de PCR, crise convulsiva e choque, né? Então, às vezes a gente pega ali um bebê, né, até o próprio adulto, que já tá numa hipotermia, a gente pega, tá gelada, a questão de rede venosa tá bem difícil, então a gente parte para a questão do acesso intraósseo, né? É um acesso que a gente tem de grande valia, que ajuda bastante a gente na emergência, tá? Então, aqui na pediatria, o local mais recomendado para punção é a tíbia proximal. Então, você vai ver lá, né, a gente viu a tuberosidade, né, então aquela bolinha ali. Então, quando o osso começa a ficar plano, de 1 a 3 centímetros abaixo dessa tuberosidade, tá? Na prática, vocês vão conseguir visualizar melhor. E aí ele tem
tipo como se fosse um clampzinho, né, um fixador para agulha, tá? Então, né, para tentar explicar melhor para vocês, porque às vezes a gente explica, mas na prática vocês vão conseguir visualizar melhor. Então, essa parte vermelha maior aí do acesso dessa foto é aonde que está a agulha. Então, lá tem a idade específica do bebê, tá? Porque aí, dependendo da idade do bebê, a agulha, ela vai ser mais profunda ou mais superficial ali no osso. Então, essa parte vermelha aí maior, a gente vai girando ela e coloca na idade correta do bebê que a gente vai puncionar ali, tá? E na hora que a gente for retirar, a gente sempre vai retirar girando assim, puxando, porque às vezes se a gente puxa de uma vez, a agulha pode vir junto e a gente simplesmente perdeu o acesso. Porque a partir do momento que a gente funciona, não tem como funcionar mais, tá? Então, a gente vai retirando, né, rodando o acesso, e a agulha fica aí, igual tá na foto. Tem esse clampzinho que a gente consegue fixar, e a gente passa mais uns micropores em cima, tá? Tem o retorno, tranquilo ali. Aliás, nem todas as vezes vai ter retorno, tá? Só para vocês poderem ficar atentos quanto a isso. Não, nem toda vez vai ter retorno. Mas na hora de você infundir, você vê que está infundindo e está indo bem, ok. Se está resistente é porque está no lugar errado, e aí a gente já perdeu esse acesso, tá? E é um acesso também bom porque a gente pode infundir qualquer medicamento. Se, por exemplo, a gente levou esse bebê para uma sala vermelha, e lá não conseguiram um acesso, né, ali de imediato, e esse bebê está precisando de ser hemotransfundido, pode transfundir nesse acesso intraósseo, tá? Então, é um acesso, assim, de grande valia mesmo para a gente, tá? Aí eu entro aqui em algumas particularidades que eu gosto de falar, tanto para conhecimento, né, o que a gente fala, conhecimento nunca é demais, quanto para que vocês vão ver que, conforme vocês forem pegando principalmente as transferências, vocês vão reparar esses tipos de detalhes, tá? Então, o que acontece? Sobre ruído e luminosidade, a gente já está ali dentro da ambulância, quer dizer, se tiver num código vermelho, já vai estar a sirene apitando ali na cabeça, é bomba apitando, é a gente conversando dentro da ambulância, às vezes o que acontece muito? Colocar material em cima da incubadora, então a gente tem que evitar, esquecer de colocar coisa em cima da incubadora, tá? Bomba de infusão, a gente tem o local certo para poder colocar, porque se cai numa caneta, se a gente abre a portinhola, que é essa portinha menor, essa redondinha, e fecha com mais força, isso faz um barulho que para eles é quase ensurdecedor lá dentro da ambulância. E o que isso altera nele e preocupa a gente? Porque o barulho, o desconforto e o estresse que a gente vai causando, isso pode interferir nos dados vitais desse bebê. Então, ele pode começar a ter uma queda de saturação, uma alteração na frequência cardíaca, alteração na frequência respiratória, e a gente vai achar que às vezes pode estar precisando de aumentar algum parâmetro no ventilador, e é porque ele está agitado, é porque ele está estressado, tá? Então, a gente evita, né, de fazer o mínimo de barulho possível, e a questão da luminosidade, a gente tem as capas em cima da incubadora, então a gente tenta deixar um pouco mais tampado, porém com que a gente consiga visualizar esse bebê lá dentro, tá? Então, vários estudos já relataram que as crianças que foram né, admitidas na UTI e ficaram lá por tempo mais prolongado, que é toda aquela barulheira e a luminosidade, cresceram crianças e adolescentes mais estressados e mais agitados por conta desse ambiente de UTI, tá? Aqui a gente tem a questão da fototerapia, e por que eu coloquei, né, eu coloquei essa questão da fototerapia na aula? Porque uma vez a gente foi fazer a transferência de um RN, e um condutor me perguntou, né, ele era recente, tudo, falou assim, o que é isso? Então, por isso que eu falo que a equipe toda tem que estar ali junta, e a gente saber o que é que a gente está fazendo. Né? Então, o que é essa luz? Né? Tá pegando um bronze? Não. É a questão da fototerapia. Então, é interessante a gente conhecer um pouquinho. Né? Então, o que é a questão da fototerapia? Né? A bilirrubina,
que a gente tem no organismo, ela é um dos produtos de degradação da hemoglobina no nosso organismo. Então, principalmente os prematuros, né, eles têm o acúmulo dessa bilirrubina no organismo, e aí é quando, né, esse bebê fica amarelinho, que é chamada aí a icterícia. Tá? Então, ele tem todo esse cuidado, fica só de fralda, né? Porque quanto mais essa luz pegar ali no corpo, é melhor para poder excretar essa bilirrubina, que ela é excretada nas fezes e na diurese, tá? Agora, se chega, às vezes, um bebê com uma bilirrubina extremamente alta, e neste posicionamento aí, ó, que não tá nada legal, a gente olha, bate o olho, fala assim, o neurológico não tá bom não, né? Então, o que que acontece? Se essa bilirrubina, se essa icterícia, ela não é tratada de forma correta, que a gente já pega muito caso, provavelmente o Stênio já deve ter visto aí muito caso em PSF, o bebê tá amarelinho, mas não, vão só tomar o banho de sol, mas aí não colhe o sangue, e vai ficando amarelo, dá chá disso, dá chá daquilo, e aí essa bilirrubina, ela vai acumulando no cérebro, tá? São depósitos de bilirrubina no cérebro, que é o que a gente chama de kernícteros, tá? Então isso causa problemas neurológicos seríssimos, em alguns casos irreversíveis, e o único tratamento possível é a exsanguinotransfusão. Então é quando a gente vai retirando, né, a quantidade de sangue, ele vai trocando o sangue desse bebê. Então, a gente faz a exsanguinotransfusão através do cateterismo umbilical, né, que eu falei para vocês aqui anteriormente. E para quem não teve, né, nunca teve a oportunidade de ver, então na hora que a gente tira o sangue, é como se ficasse uma camada de gordura por cima. A gente vai jogando nas cubinhas, né, na cuba rim, e fica aquela camada de gordura por cima. Então, assim, né, é o máximo ali da icterícia ruim, né, que esse bebê pode chegar, tá? Então, eu já, né, cheguei a pegar uns casos também, não é nada legal. Aqui a gente entra na questão do transporte, tá, neonatal, onde eu falo que é a parte mais importante dos nossos colegas condutores, tá? Na hora que eu chegar aqui na parte, vocês vão ver o porquê. Então, o transporte mais seguro para esse bebê sempre vai ser na barriga da mãe, né? Sempre em ambiente intrauterino, mas não é sempre que vai acontecer. Então, toda vez que a gente precisar de fazer um transporte, né, a gente vai fazer o mais seguro possível, igual a gente fala, independente do paciente, da idade que for, a gente sempre vai manter ou melhorar o quadro desse paciente, e nunca tentar deixar piorar, né? Então, aqui a gente tem a incubadora, tá? Essa incubadora é a mesma que a gente tem na base. Então, né, quem for ficar aí nas USAs e tiver a oportunidade de ir lá abrir a incubadora, né, acompanhado com o enfermeiro que já tiver ali, que já tem experiência e tudo, para vocês darem uma mexida nela, tá? Porque não deixe para aprender na hora. Porque na hora, às vezes pode dar alguma coisa errada, e isso vai atrasar todo o transporte desse bebê. Então, a incubadora, ela tem a parede dupla, tá? Justamente para quê? Para deixar esse bebê muito bem aquecido lá dentro. Ele tem o modo ar e o modo pele, tá? Então, o modo pele, a gente vai usar esse termômetro, tá? Que tem essa bolinha branca aqui no final. Então, vai ficar ali debaixo do bracinho. E aí, aqui na esquerda, ó, 33,6 é a temperatura da pele. Então, é a temperatura deste termômetro que vai estar nesse bebê. E aqui na direita, ó, temperatura ar, 37,6. É a temperatura da incubadora, tá? Então, por que tem os dois? Porque nem sempre a temperatura da incubadora estando alta, a temperatura desse bebê também vai estar alta. Então, a gente tem que sempre ficar olhando e controlando os dois, tá? Então, às vezes, a temperatura vai estar 33 graus dentro da incubadora, mas o bebê vai estar com 36,5 de temperatura. Então, a gente sempre tem que olhar as duas, tá? Porque, às vezes, o neném está, como se diz, fritando lá dentro, né? E a temperatura está baixa. Então, a gente tem que sempre verificar os dois juntos, tá? Se precisar de uma temperatura maior do que 37,5,
tem esse botão aí de maior 37,5, a gente aperta ele e a gente consegue aumentar mais a temperatura dessa incubadora, tá? Aí aqui um detalhe, manter sempre ligada na rede elétrica, tá? Por quê? Quando sai a ocorrência, e a gente, né, sai a ocorrência, a gente já vai buscar esse bebê. Então, vamos supor que essa incubadora esteja desligada. Até ela aquecer, ela vai demorar horas, tá? Então, a gente nunca desliga. Qualquer problema que tenha a rede elétrica ou a incubadora, a gente vai mudar de tomada, vai ver o que é que está acontecendo, né? Comunicar a regulação, porque ela não pode ficar desligada por isso, tá? Porque se ela for começar a aquecer, ela demora. E não adianta a gente colocar lá no máximo a temperatura, porque isso vai forçar o motor da incubadora e pode queimar o fusível, aí é que não vai ter transporte mesmo. Tá? Então, sempre ligada na tomada. E vocês veem aí também embaixo, ó, a gente tem, né, tanto desse lado quanto do outro lado, a gente tem as 2 balas de oxigênio, que se precisar de usar da incubadora, tá? Aqui a gente tem um quadro... Amanda, Oi? só a USA pode fazer o transporte do RM ou os técnicos também? E outra, a incubadora, ela tem alguma bateria dentro dela interna, caso aconteça alguma coisa e não tem energia na hora? Ela tem uma bateria ali, reserva, né? Então, a gente deixa ela até ligada na tomada justamente por isso também, mas assim, não costuma, ela sem estar ligada na tomada, não costuma demorar muito tempo não, sabe? Então, o ideal é que mesmo dentro da viatura, a gente mantenha ela ligada, tá? E a questão do transporte é somente a USA mesmo. Ainda mais que a gente pega, né, esses pacientes, assim, mais críticos e tudo. Então, a questão do transporte sempre vai ser a USA. Agora, nascer dentro da ambulância, eu te falo que é até muito mais USB do que USA. Nasce bastante bebê com o pessoal da USB, se às vezes for um bebê maior e que tenha, né, seja um quadro, assim... um desconforto respiratório, está próximo do local, aí vocês vão levar. Mas, assim, o transporte em incubadora, aí você pode ter ali 99,9% de certeza que vai ser a USA, porque vão ser quadros mais graves e mais complexos, tá? Aí aqui, ó, eu até falo a questão das indicações, né? Então, para vocês saberem as indicações que a gente vai ter para poder fazer o transporte desses bebês. Então, na maioria, assim, gritante dos casos, são os 2 primeiros aqui. A prematuridade, tá? Que é a idade gestacional abaixo de 32 semanas, né? De 32 a 34 semanas, ou o peso de nascimento também, tá? Abaixo de 1,5 kg, e os problemas respiratórios. Então, esse bebê está precisando de uma FI mais alta, está ali entubado, né, e uso da ventilação mecânica, normalmente são os maiores transportes que a gente faz, tá? Mas, né, podemos ter também anomalia, convulsão, choque séptico, hemorragia, né, temos vários outros casos, mas a maioria nossa é prematuridade, problema respiratório. Então, a gente tem aqui a classificação, né, o transporte pré-hospitalar, né, que no caso é o nosso, o intra-hospitalar, então tem, né, às vezes um bebê precisa fazer algum exame, tudo dentro do próprio hospital, ele vai ter esse transporte, e o inter, que a gente também vai fazer, que é de hospital para hospital, tá? Então, a gente tem aqui, né, um recurso que a gente tem aí há alguns anos, que foi primordial para a gente, né, que é o BOA, que é o nosso transporte aéreo. Então, assim, é o que eu falo que da importância dos condutores, igual eu tinha falado ali anteriormente, da questão do barulho e da questão da luminosidade, né? Mas vocês acham que o que vai ser importante? O nosso condutor saber qual que vai ser, né, se esse transporte for realmente o terrestre, qual que vai ser o caminho melhor, um caminho que tem menos buraco, um caminho que tem menos curva, né? A calibração dos pneus da ambulância, porque aí tem que ser uma calibração aonde que não vai ter tentar evitar, né, muita trepidação e que essa ambulância não fique batendo demais ou fique pulando demais. Por quê? Se isso tudo acontece,
esse bebê pode ter um aumento da hemorragia intracraniana. Então, assim, eu falo que a nossa responsabilidade é de quando a gente pega até quando a gente deixa no destino em todos os sentidos, né? Então, a gente conta com o apoio, com a comunicação, que a gente fala em alça fechada, a gente está sempre conversando, né? Então, os meninos sempre perguntam, pessoal, a velocidade está boa? Como é que está o ar? Até a questão do ar-condicionado pode interferir no aquecimento da incubadora, né? Então, a gente sempre tem que estar comunicando e contando com a ajuda de cada um, tá? Então, a gente tem, né, a questão aqui, então, do transporte aéreo. Então, a gente combina ali o local aonde nós vamos levar esse bebê para encontrar com o pessoal do BOA e eles continuarem levando ele, né, para o destino final. Que aí a gente tem aqui a questão da asa fixa, né, que são os aviões, e a asa rotativa, que é o helicóptero. Então, lá eles decidem qual é o melhor tipo de transporte para eles. Normalmente, do RN vai ser na asa fixa, a maioria dos casos, mas tem também da asa rotativa, tá? Isso aqui eu vou falar só sobre os 2 primeiros, mas só para vocês entenderem a importância da gente observar isso aqui quando a gente chegar para poder fazer um transporte, seja neonatal ou adulto, tá? Então, questão da vaga em outro hospital. A gente confirmar se essa vaga tá ok, tá? E a gente confirmar o destino. Porque já aconteceu de haver divergência aí. Então, sempre confirma se a vaga está confirmada, qual médico confirmou? Pega o nome, vamos anotar. E outra, solicitar o consentimento da mãe ou responsável. Por quê? Às vezes a gente chega no local para buscar, para onde que tá levando meu bebê? Mas eu não tô sabendo de nada. Não, mas eu não quero. E bate o pé e não quer que leve o paciente. Principalmente, às vezes acontece das nossas referências serem um pouco mais distantes e o familiar não quer que o paciente vá para aquele local. Tá? Então, sempre confirma, conversem, né? Na maioria dos casos, graças a Deus, a gente consegue convencer o pessoal de levar o paciente, mas a responsabilidade nossa, a gente sempre conferir todos os itens, né? Mas esses itens são primordiais antes da gente sair com o paciente, tá? A questão do checklist, né? Então, o checklist, ele é realizado, né, todos os dias, no início do plantão, igual eu tô lembrando da aula de Jonathan mais cedo, a gente chega, vamos tomar café e tal. Ok, toma o seu café, mas a primeira coisa, vai ele fazer o checklist. Ou então, vai fazer, porque às vezes você vai sentar para tomar o seu café e sai a PCR. Aí saiu a PCR, você vai pegar um laringo, o laringo está funcionando porque a pilha já não está funcionando mais, tá? Então, o checklist é a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Então, sempre chamar os médicos para poderem fazer o checklist da maleta azul, tá? Da mochila azul, porque é de responsabilidade deles, então sempre vamos fazer todo mundo junto, o condutor vai fazer o checklist dele, nós vamos fazer o nosso, tá? Porque quando a gente menos espera, às vezes vai dar alguma coisa errada, porque a gente deixou de fazer o checklist. Ou então eu peguei o plantão de um amigo meu, é meu amigo, eu confio, mas às vezes ele não está num dia bom, esqueceu de fazer alguma coisa, e é aquela coisa ali que vai dar problema para você. Então não vamos deixar de conferir tudo o que a gente precisa, tá? Peraí, aqui, opa, passou. Aqui. A questão do transporte neonatal, então, aí, a estabilização do neonato, não só do neonato, né, de qualquer paciente. Então, a gente nunca vai sair para transportar um paciente se ele estiver instável, tá? Então, a gente sempre tem que verificar se a ventilação está adequada, a temperatura, os problemas metabólicos, o hemodinâmico geral dele, né, e o acesso, que a gente sempre fala, quem tem um tem nenhum, quem tem dois tem um. Principalmente os pequenininhos, né, então a maioria das pessoas não tem, às vezes, muita prática do acesso neonatal ali, então realmente é mais difícil um pouquinho. Então, antes de sair, pede o pessoal da enfermagem, fala assim, que você pode funcionar mais um acesso? Se tiver com um central e um periférico, fechou, melhor impossível. Mas se tiver só com periférico, vão funcionar mais um, tá? A única situação em que nós vamos, tanto neonato quanto adulto também, tá, pessoal? Em que nós vamos transferir
esse paciente instável é na questão do BAVT, do bloqueio atrioventricular, tá? Porque, pelo menos assim, a maioria dos lugares, às vezes não vai ter um marca-passo, né? Então, o meu último que eu fiz, que deve ter uns 15 a 20 dias mais ou menos, mas foi adulto, então o pessoal não tinha marca-passo, então nós transferimos com o nosso marca-passo. Então, assim, deu uma estabilizada ali, momentânea. Mas, às vezes, acontece de não ter um marca-passo, o marca-passo não está funcionando, enfim, a gente não sabe o que pode acontecer. É a situação em que a gente vai transferir o paciente instável, porque só em hospital e tudo que vai conseguir resolver essa frequência cardíaca dele mais baixa, tá? Então, nesse dia mesmo que a gente chegou, o paciente estava com 16 de frequência cardíaca. Aí a gente colocou o marca-passo, ele foi para 80. E aí, quais os casos em que a gente vai precisar de parar o transporte? Se eu perdi acesso venoso, e eu só tenho um, né? Aí eu saí com um, aí um perdeu. Então, eu vou ter que parar a ambulância para poder funcionar o acesso. Se tiver uma extubação acidental, se tiver obstrução de vias aéreas, até que, se for só para a gente dar uma aspirada ali, é mais tranquilo, se tiver em movimento. Se tiver uma piora respiratória, entrar no PCR, né? Então, aí a gente vai ter que parar. E caso ocorra o óbito desse paciente, pessoal, o que a gente vai ter que fazer? Voltar com ele para o hospital de origem, tá? Então, vamos supor, nossa, mas está faltando 10 minutos para eu chegar no meu hospital de destino. Vamos voltar, porque o hospital está esperando o paciente vivo, né? Então, a gente tem que retornar com ele para o hospital de origem, tá? Aí aqui eu entro nas urgências e emergências, então eu cito aqui as principais, assim, né, do cotidiano aí que a gente vê, e entro em detalhes de algumas aqui para vocês poderem, né, ter um pouquinho de conhecimento aí mesmo, tá? Então eu falo aqui primeiro da hipoglicemia, porque a hipoglicemia ela acontece muito, principalmente nos prematuros, tá? Ela, né, corresponde à diminuição dos níveis de glicose no sangue do recém-nascido e pode ser percebida entre 24 e 72 horas após o nascimento. Igual eu falei, é mais comum em RN prematuros, tá? Grandes ou pequenos para idade gestacional, cuja mãe possui nutrição inadequada durante a sua gestação. Tá? Então, quando que a gente vai considerar essa hipoglicemia? Se a glicose estiver abaixo de 40 miligramas por decilitro em recém-nascido a termo. Agora, se ele for prematuro, abaixo de 30. Então, o prematuro, ele tem essas dificuldades, né? Mas ele também tem uma tolerância um pouquinho maior aí, justamente por conta dessa imaturidade dele, tá? Então, o tratamento, se tiver liberado, a amamentação e a glicose EV e a nutrição interal. A gente tem a síndrome de aspiração de mecônio, tá? Que foi um dos que eu peguei, que eu comentei com vocês, do transporte, que o bebê estava sujo, foi nessa situação, né? Então, o que acontece? A síndrome de aspiração meconial, ela ocorre quando tem a dificuldade desse bebê para respirar, né? Então, o que aconteceu? Ele inalou esse mecônio, então, às vezes é um mecônio muito espesso, e ele vai começar com esse padrão respiratório irregular. Então, esse bebê que a gente pegou, ele foi uma inalação, né, de mecônio extremamente, assim, grande quantidade. Então, a gente chegou, ele estava todo sujo, do rosto, todo sujo. Ela era uma menina. E aí, ela estava extremamente agitada, desconfortável, estava entubada. Aí eu peguei e falei assim, né, não vou me recordar agora quem estava comigo, falei assim, vamos dar uma limpadinha nela aqui, trocamos todas as fixações, limpamos a pele dela todinha e vi que a barriga estava bem distendida. Falei assim, às vezes deve ter mecônio dentro dessa barriga. Aí eu fui, conversei com o médico e perguntei se a gente poderia fazer a lavagem, né? E aí a gente foi fazendo de pouquinho em pouquinho, e no que eu aspirava, ainda estava vindo bastante mecônio. Então, a gente foi aspirando, lavando, aspirando, até enquanto limpou. Aí o abdômen dela fez assim, ó. Aí ficou, né, mais planinho.
arrumamos ela na incubadora, colocamos rolinhos, depois na prática vocês vão ver também a questão de posicionamento dentro da incubadora, como que a gente enrola, como que a gente deixa posicionado, isso também faz total diferença para um transporte bacana. Então a gente limpou ela, fez a lavagem e colocamos na ambulância, ela foi Nova Serrana, ela foi de Nova Serrana a Belo Horizonte dormindo o tempo inteiro. Então, é o que eu falo, às vezes um cuidado simples, apesar de que a lavagem não seria um cuidado simples, porque ainda tinha mecônio ali, né? Mas a questão de limpeza, de deixar confortável, né, de deixar bem posicionado, faz toda a diferença, tanto para o bebê quanto para a gente. Porque se a gente vê que o bebê está ok, está estável, a gente fala um transporte tranquilo. Porque vocês vão ver, toda vez que pega transporte neonatal, o pessoal fica tenso, fica, né, receoso. Então, se a gente faz ali tudo certinho com cuidado, a gente faz um transporte super tranquilo, tá? Então, o tratamento, né, para a questão da síndrome de aspiração meconial é a retirada do líquido e, para isso, às vezes, né, é necessário aí a intubação, tá? Então, tem que intubar para poder aspirar ali mais profundo e retirar esse mecônio de vias aéreas, tá? A taquipneia transitória, então o próprio nome já diz, né, esse bebê começa a apresentar um desconforto, batimento de aleta nasal, tiragens, e aí, né, você dá um suportezinho ventilatório ali, mas com 24, no máximo 48 horas, essa taquipneia já melhorou, e aí a gente viu que realmente era uma taquipneia transitória, tá? Um suporte mesmo de oxigênio. A apneia da prematuridade, tá? Então, ela é definida quando você tem as pausas, né, as pausas de 20 segundos, e ela tem que estar associada com uma queda de saturação e de uma cianose, tá? Porque às vezes realmente são só pausas respiratórias e não a apneia, tá? Porque na apneia que a gente realmente vai dar uma interferida. Então, às vezes a gente via que era pausa, que o bebê estava quietinho, a gente chegava às vezes com 2 dedos assim, dava uma estimulada e já voltava. E a apneia não, né? Às vezes a apneia, ela vai precisar de estimulante respiratório, que é o surfactante, né? Vai precisar de um suporte maior de oxigenação, tá? E pode ser por conta da imaturidade do próprio sistema nervoso central ou a própria obstrução das vias aéreas, né? Às vezes está fazendo apneia porque tá no tubo, tá cheio de secreção, ou os narizinhos estão bastante obstruídos, e aí a gente faz a lavagem, né, e sempre observando a posição da cabeça, tá? A convulsão, que também é um caso que acontece demais na neonatologia e pediatria, tá? Então, a gente vai fazer, assim como no adulto, proteger a cabeça, né, desses bebês, tá? Sempre proteger a cabeça ali. E aí, o principal foco do tratamento vai ser sempre a causa, né? Então, quais as causas que podem levar esses bebês à convulsão? Hipoglicemia, distúrbio grave, hipoxemia, infecção, às vezes medicamentos, drogas, tá? Usadas pela mãe, drogas ilícitas. Então, a gente pegava muito isso, né? Mãe drogadita. Então, os bebês, eles ficavam um tempo em abstinência, tá? Às vezes a gente tinha que deixar com uma sedação leve, porque eles ficavam extremamente agitados. E o que acontece? Uma coisa muito importante aqui na questão dos RNs é o quê? A dificuldade da gente reconhecer uma crise convulsiva nos bebês, tá? Porque são crises muito sutis. Então, não é aquela crise que a gente vê, né, adulto se debatendo, aquela coisa, nossa, é crise convulsiva mesmo. Então, às vezes, eles vão dar pequenos sinais. Se tiver monitorizado, melhor ainda, é mais fácil. Eu começar a ter uma queda de saturação e tudo, né? Mas, às vezes, eles vão ficar assim, ó, com essas crises focais, igual tá nessa foto, né, com aquele olhar ali parado, estagnado. Às vezes, os olhos vão estar ali para um lado, para o outro. O movimento repetitivo, mas movimento muito sutil, então às vezes vai estar só a mãozinha, às vezes vai estar parecendo que está mastigando um chiclete, movimentando a boca, tá? Às vezes só a perninha, então não normalmente vai estar trêmulo, parece que está só movimentando. Então, assim, se já tem um histórico familiar, né, que é bom a gente sempre perguntar, se tem um histórico familiar, ou se já aconteceu com o próprio bebê outras vezes, é sempre bom a gente perguntar para a gente poder ficar atento quanto a isso, tá?
Da Ovace, né, que eu acho que vocês já devem ter tido a aula, mas eu dou uma repassada, na prática vocês vão ver novamente. Então, a questão aí do posicionamento, né, e as manobras que a gente vai fazer, né, então nós vamos fazer ali os 5 golpes e as 5 compressões, sempre deixando eles aí mais deitadinho, né, para a gravidade ajudar o que estiver obstruindo ali, sair com mais facilidade, tá? Aqui eu cito a questão do afogamento só mesmo como um alerta, porque a gente não fala propriamente dito assim sobre afogamento, a gente não tem treinamento sobre afogamento, porque o manejo do afogamento, ele é diferente, né? Ele tem várias etapas até chegar na PCR, que é onde a gente, como SAMU, entra no afogamento, né? Então, ele já vai estar ali no último nível, que é a parada, que é onde a gente vai entrar. Mas eu gosto de chamar a atenção, porque foi o meu primeiro caso, espero que seja o último, né? O primeiro caso de afogamento com criança, né, que me marcou muito. Então, eu gosto de chamar atenção para isso. Tá? Então, o afogamento, ele é uma insuficiência respiratória resultante da submersão em um meio líquido. Pode ou não ser fatal, resultante em hipóxia e danificando múltiplos órgãos. O tratamento é de suporte, incluindo a reversão da PCR, né, e a prevenção, né, então é o que eu falo, pediatria, neonatologia é igual prevenção, é onde a gente também consegue trabalhar nisso aí. Então, a prevenção da hipóxia, hipoventilação e hipotermia. Então, as células, após 4 a 6 minutos sem oxigênio, né, a gente já tem aí uma destruição grande, né, a dificuldade de se ter o retorno é muito mais difícil. Então, o que acontece? A gente sabe que na pediatria, as crianças param 98% das vezes por hipóxia. E a maioria das vezes é por esses 2 casos que eu falei aqui agora, Ovace e afogamento. Tá? Então, é onde a gente tem que, né, trabalhar bastante, que a gente trabalhar em outro lugar, a questão da prevenção para nós mesmos, familiares e tudo. Então, eu gosto muito de chamar a atenção. É uma frase que a gente usa muito, que tempo é vida, né? Então, quanto mais tempo a gente perde, mais a gente está perdendo esse paciente. Já está acabando, gente. Estou entrando no último tema. O último, porém, não menos importante, né? Que é o que a gente pega aí sempre nos plantões, independente da idade. Então, eu sei que às vezes vocês já devem estar cansados, com sono, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui, porque a questão da PCR no bebê e na criança, ela é diferente do adulto, tá? Então, anotem, tirem foto, depois se a Larissa quiser, né, passar o slide, porque isso aqui faz a total diferença pra gente, tá? Porque tem muitos detalhes e não é igual do adulto. Então, vamos lá. Então, a causa mais comum, né, da PCR, como eu falei para vocês, é a hipóxia, tá? Mas a PCR também pode surgir por conta de algum outro quadro infeccioso ou respiratório, né? Às vezes são quadros mais arrastados, né? Bebês internados, etc. Então, como eu falei para vocês, nos bebês, abaixo de 100 batimentos é considerado uma bradicardia. Certo? Agora, se eu fui lá, né, aferir, ou tá ali no oxímetro, e essa frequência cardíaca está abaixo de 60 batimentos, é considerado PCR, tá? Então, nos bebês, eu não preciso de esperar zerar os batimentos para eu poder iniciar as manobras. Abaixo de 60 batimentos já é considerado PCR, certo? Só que o que acontece? Como eu falei lá atrás, eles tendem a ficar, né, os bebês, como a cabeça ela é maior do que o corpo, eles tendem a fletir muito o pescoço. Então, às vezes, por posicionamento, pode estar tendo uma queda de saturação e uma bradicardia. Então, primeiro você vai lá, reposiciona e faz o quê? 30 segundos de VPP. Fiz ali 30 segundos. Se não melhorar a frequência cardíaca, aí a gente já começa
a iniciar as manobras, tá? Nossa, Amanda, será que eu vou lembrar disso na hora? Se não lembrar de fazer o VPP, ok, não tem problema. A nossa prioridade vão ser as compressões, tá? Abaixo de 60 é PCR, é compressão. E aí, o que que tem de diferente aqui? Se eu tenho um bebê, um RN, né, um recém-nascido, então o que que é o recém-nascido, o neonato? Ele vai de 0 a 28 dias de vida. É o recém-nascido. Vocês vão ver que é diferente da criança, do bebê. Então, de 0 a 28 dias de vida, eu vou fazer 3 compressões para uma ventilação, tá? 3 para 1. 3 compressões para uma ventilação. E a minha profundidade vai ser de 2 a 3 centímetros. E aí, Amanda, eu vou ambusar de qualquer jeito? Não, tá? No RN, como é que a gente vai ambusar? Aperta, solta, solta. Vocês vão ver isso na prática. Porque eu peguei meu ambuzinho lá, que é deste tamanho, e vou lá e chego e faço de uma vez. Causei um barotrauma nesse bebê, tá? Então, eu aperto, solto, solto. Aperto, solto, solto. Não precisa ser devagar, tá, gente? O normal ali, mas na volta, quando a gente voltar, é o solta, solta, tá? Porque ele precisa de uma frequência muito menor do que a de criança ou de adulto. Então, a gente, para não causar um barotrauma, a gente vai fazer esse aperto, solta, solto, que na prática vai ser mais fácil de vocês visualizarem. Então, a meta é sempre alcançar uma frequência cardíaca maior do que 100 batimentos, tá? E aqui a gente vai para os bebês. Então, os bebês de 29 dias de vida a 1 ano de idade, certo? Então, vão ser 15 compressões para 2 ventilações, se eu estiver com 1, ou com 2, ou com 5, com 10 socorristas. Independente da minha quantidade de socorristas, vão ser 15 compressões para 2 ventilações, tá? Por quê? Porque aqui nas crianças, a partir de 1 ano, já vai mudar. Então, se é maior de 1 ano de idade, eu vou ter 30 compressões para 2 ventilações com 1 socorrista. Se eu estou com 2 socorristas, eu vou dividir. Eu vou fazer 15 compressões para 2 ventilações, tá? Então, se eu não lembrar, é só pensar. Se eu estou com 2 socorristas, quanto que é mesmo? São 30, né? Se eu tiver sozinho, então vão dividir. 15 para cada, tá? Então, por isso que eu falei com vocês aí que são detalhes que a gente não pode perder. Então, se é até 28 dias de vida, 29 a 1 ano de idade, e acima de 1 ano, já é diferente, tá bom? A questão do posicionamento dos dedos, tá? Vão ser os 2 dedos indicadores, né, no mesmo local ali de sempre, né, apêndice tifoide e tudo. E se eu for com os 2 polegares, igual na foto, eu vou colocar minha mão por baixo ali, ó, e fazer a compressão, né, com os 2 polegares. Não tem problema fazer um pouco com um pouco de outra forma. O que vocês sentirem mais seguro, mais efetividade, vocês que escolhem o posicionamento dos dedos, tá? E a questão da profundidade nas crianças a partir de 1 ano é um pouquinho mais, vai aí de 3 a 4, 4 a 5 centímetros, tá bom? E aqui eu gosto de colocar, só para vocês, né, para quem não conhece, para ter uma familiaridade, principalmente quando se fala de pediatria, é igual seringa de 1 ml, tá? Igual o Sandro já falou aí também, né, a questão das medicações. Então, não vai estar errado virar para você e falar, faz 30 unidades, né? Então, vai ser o 30 da seringa de 1 ml. Então, as medicações são muito baixas, né? A quantidade é muito pequena. Então, se a gente faz uma seringa toda de 1 ml, no que deveria ser 20 unidades, a gente pode até matar esse paciente. Então, a gente tem que ficar muito atento quanto a isso, tá? Aí, lembrando aqui, né, que a gente falou ali da ventilação com pressão, se não tiver com via aérea avançada, se a gente tiver com a via aérea avançada, é 2 a 3 segundos, né, para cada ventilação, tá? E as compressões vão se manter contínuas. Então, eu coloquei aqui a seringa de 1 ml,
a adrenalina e o equipo de microgotas, tá? Então, na pediatria, a gente sempre vai usar microgotas. E aqui só relembrando ali o que o Sandro falou, né, para vocês terem essa ideia aí mesmo da questão da diluição. Então, principalmente na neonatologia, 99% das medicações vão ser diluídas, tá? Então, sempre confirmem com a equipe, confirme com o médico. Não é para diluir, não, né? Vamos sempre confirmar. Comunicação alça fechada que eu falei para vocês. Ah, é tanto? Beleza, estou aspirando tanto, estou administrando tanto, administrado. Sempre falar, né, o que a gente vai fazer para confirmar, tá? Então, era isso tudo que eu tinha para falar para vocês. Aqui as minhas referências, eu gosto sempre de encerrar com essa frase: não é o que você faz, mas o quanto de amor você dedica no que faz que realmente importa, né? Então, é uma frase típica de quem é da pediatria e gosta de falar. O neonato, a criança, ela não é um adulto pequeno, tem todas as particularidades, tem toda a atenção, todo o carinho mesmo, né? Que eu falo assim, quando é um bebê, é uma criança, tem todo o carinho, toda a nossa atenção, não que os outros pacientes não vão ter, né? Mas a gente sabe que é um pouquinho diferente. Então, espero que a partir de hoje vocês consigam olhar esses pequenininhos com um olhar diferenciado. Estou à disposição, tá? Deixo aí as minhas redes sociais. Se alguém tiver alguma dúvida, pode adicionar lá, a gente troca ideia. Espero que vocês tenham absorvido um pouquinho. E muito obrigada, mais uma vez. Obrigada, Larissa, aí, novamente. Oi, Amanda, obrigada, viu? Pessoal, se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Amanda, muito obrigada pela aula, pela disponibilidade. Eu que agradeço. Eu tinha colocado para gravar aqui, eu até vou parar a gravação. Beleza.